Bem-vindos ao nosso canal da Igreja Sal da Graça, bem-vindos ao nosso ambiente de imitação da Palavra de Deus, bem-vindos ao nosso programa O Evangelho segundo Jesus Cristo. Nós estamos na nossa série de estudos, a vida de Cristo segundo os Evangelhos. Nós estamos estudando um pouco a vida de Cristo no Evangelho de Mateus. Nós, no domingo passado, começamos fazendo uma pequena introdução, falando um pouco, né, sobre o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, como foi escrito, onde foi, qual foi a data, né, em que período foi escrito o Evangelho de Mateus. Nós falamos um pouco sobre o propósito do Evangelho de Mateus e o caráter, e também falamos um pouco sobre o esboço do livro de Mateus, como o livro de Mateus está dividido, né? Você também pode, que você não viu nossa introdução, você pode acompanhar, o vídeo está aqui no nosso canal, você pode dar uma olhadinha lá para poder dar sequência, né? Poder se inteirar de como é que está sendo essa nossa série de estudo. Hoje nós vamos dar continuidade, né? Já vamos falar propriamente dito, né, da vida de Cristo dentro do Evangelho de Mateus, como é que Mateus viu a vida de Cristo, né? Vamos fazer uma pequena leitura da vida de Cristo dentro da ótica de Mateus. Mateus escreveu o Evangelho para o seu povo, né? Para o povo israelita, o povo judeu. E nós vamos ver como é que Jesus era visto por Mateus, né? Como Jesus foi apresentado aos seus, né, por Mateus. E aí nós vamos começar, né, justamente falando sobre a genealogia de Jesus Cristo. Desculpa. Lá no capítulo 1, né, versículo 1 até o versículo 17. Vamos dar uma lida, né? Vamos ler a genealogia, como Mateus faz a seleção dos nomes que compôs a genealogia de Cristo. Diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Judá gerou Tamar e Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão, Salmão gerou Raabe, gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth gerou a Obed, Obed a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, daqui fora a mulher de Urias, Salomão gerou Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão a Acais, Acais a Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar a Matã, Matã Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, de Davi ao exílio da Babilônia são 14, e desde o exílio da Babilônia até Cristo são 14 gerações. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que dentro daquilo que Mateus ele propõe acerca de Cristo ao seu povo, né? Ele vai apresentar Cristo, e dentro da tradição judaica você simplesmente procura saber quem é a pessoa por meio da sua linhagem, por meio da sua parentela. E aí vem um primeiro ponto, né? Quem é Jesus? Quem é esse Jesus que Mateus apresenta para os judeus? Quem é o Jesus que Mateus, por meio dessa genealogia, ele apresenta aos judeus? Então Jesus ele foi identificado por Mateus como o Cristo, né? Ou seja, o ungido, dentro daquilo que os judeus chamam também de Mashiach. Ou seja, os judeus eles esperam, eles aguardam o Messias,
E o Messias, ele tem uma finalidade muito importante dentro da comunidade judaica. Segundo os judeus, ele vai libertar o seu povo, ele vai dar interpretação da Torá, ele vai reedificar o templo, ele vai ser o seu legislador. Então o nome Jesus é uma transliteração do nome hebraico Josué, em sua forma reduzida. Ou seja, Yeshua é a forma reduzida de Yehoshua. E aqui entra um ponto interessante, eu abro um parênteses, que justamente o significado é: o Eterno irá salvar, o Senhor irá salvar. Então, dessa forma, a pessoa suprema deste evangelho de Mateus é identificado como o Salvador Messias. E aqui entra um ponto importante, eu queria abrir um parêntese para a gente conversar. Vai ser um pouco longo, né? Nós não sabemos ao tempo, vamos tentar sempre manter o nosso estudo numa base de 30 minutos, para não cansar muito todos vocês. Então nós vamos até meia hora de estudo, tá bom demais. Então vamos começar primeiro esse ponto. Jesus, né? Jesus é uma transliteração do nome Josué, né? É uma transliteração do nome Josué. E Jesus é uma transliteração da forma reduzida do nome de Jesus, ou seja, do nome Josué. Como assim? Yeshua é uma redução do nome Yehoshua, ou seja, José. E aí entra um ponto que hoje em dia as pessoas têm entrado em desespero, muitas congregações, muitos líderes têm de alguma forma tentado inovar, né, no campo religioso, para dar aquele ar de que aqui é o lugar certo, é o lugar verdadeiro. E aí entram numa questão, uma discussão acerca do nome de Jesus. É interessante que eu ouvi uma vez uma pessoa chegar comigo e dizer: Paulo Neto, tu sabe que o nome de Jesus não é Jesus, é Yehoshua, é Yehoshua, é não sei o que. Eu fiquei pensando, pelo amor de Deus, as pessoas não entendem que Jesus é uma transliteração, porque não existe tradução para nomes, né, em hebraico, não se traduz assim. Você vai fazer apenas uma aproximação do nome por meio da sonoridade. Ou seja, eu não tenho, meu nome é Paulo. Se eu for para os Estados Unidos, eu não vou me chamar Paul. Se eu for para Israel, eu não vou me chamar aliás, para a Grécia, eu não vou me chamar de Saulo, né? E tão pouco, se eu for para Israel, eu não vou me chamar de Shaul, né? Vou ser chamado de Paulo. Então, o nome de Jesus na Bíblia toda está cheio. Josué é o nome. Então, se as pessoas pensam assim: porque no caso é Yoshua, nós temos que falar em hebraico. Não. Se a gente fosse falar, se fosse traduzir mesmo, né? Como eu falei que não se traduz nome, mas se você fosse traduzir o nome mesmo, Jesus não era, aliás, Yehoshua ou Yeshua não era Jesus, era Josué. Porque o nome correto dele é Josué. Aí quebra um monte, aí vai quebrar um monte de ensinamentos, dogmas e mais dogmas. Porque tudo foi construído em cima de uma transliteração acerca do nome de Jesus. Então, quando nós olhamos para o texto, né, nós temos que entender isso. Se nós formos traduzir mesmo o nome do Messias, é Josué. É simplesmente isso. Mas pela tradição, né, pela tradição religiosa cristã, né, que não traduziu o nome, né, mas foi transliterado, tanto é que
na placa que estava escrito sobre a cabeça de Jesus, você não vê o nome dele ser traduzido. Você vê o nome dele sendo transliterado. Transliterado para o latim, transliterado para o grego. Por quê? Porque o nome dele não se traduzia, né? E o caso é Yeshua, mas ele foi transliterado. Mas a questão aqui não é a questão de nome propriamente dito, mas do significado do nome. As pessoas muitas das vezes se preocupam muito em querer saber a tradução, o significado da pronúncia. Mas, no entanto, o importante aqui do nome do Messias, o nome de Jesus, não é propriamente o nome Jesus, mas o significado desse nome. É essa a parte mais importante, porque o significado do nome Jesus, Yeshua, é o eterno que salva, o Senhor que salva. E é interessante que o significado desse nome não é Adonai que salva. Quando se traduz, você traduz com o tetragrama, que não se pronuncia. Não há pronúncia no hebraico, né? Eles não pronunciam o nome no hebraico. Então, é o eterno, geralmente os judeus eles chamam o eterno que salva. Então, a importância, ou seja, quem Mateus apresenta ao povo de Israel é o eterno Salvador. É o Messias esperado. É o Senhor que salva. Mateus apresenta Jesus como o Salvador, como aquele que o povo esperava, o desejado das nações. Esse é o que Mateus apresenta. Jesus também é apresentado no Evangelho de Mateus como sendo filho de Davi. Isso quer dizer que ele era o herdeiro legal do trono de Davi. E esse também era um título messiânico, ou seja, o filho de Davi também era um título que o Messias recebia. Vincent Taylor, que é um escritor, um comentarista bíblico, ele escreveu o seguinte: tal como o nome de Cristo, filho de Davi, é um título messiânico. Ou seja, da mesma forma como o nome Cristo é messiânico, também o filho de Davi é um termo messiânico. É um título messiânico que descreve o Messias como uma figura humana, a do Salvador nacional, sob cuja liderança esperava-se que as antigas promessas de Deus a Israel fossem cumpridas. Ou seja, eles esperavam que o filho de Davi cumprisse tudo aquilo que os profetas haviam falado acerca do Messias. Em terceiro lugar, Jesus é identificado como o filho de Abraão. Isso confirma que ele é um verdadeiro judeu, um verdadeiro hebreu. Esse fato é de suma importância porque nenhum gentio seria aceitável para os judeus como líder religioso. Ou seja, para o judeu, nenhum gentio subiria ao trono de Israel. Nenhum gentio subiria ao governo de Israel. Então, quando Mateus ele apresenta Jesus como o ungido, o Messias, o Salvador, quando ele apresenta Jesus como o filho de Davi e como ele apresenta como filho de Abraão, ele está dizendo, olha, esse menino que nasceu, esse menino que vocês viram caminhando, esse menino que vocês viram pregando, fazendo os milagres, fazendo os prodígios, ele é aquele do qual os profetas falavam.
Ele é o Messias, ele é o Senhor que salva, ele é o filho de Davi, ele é o filho de Abraão. Ele é o seu rei e ele é um perfeito hebreu. Então Mateus ele apresenta Jesus Cristo com essas três características. São três características importantes: como Messias, como filho de Davi, como filho de Abraão. E aí nós vamos para o segundo ponto, quando Mateus ele deixa bem claro, ele especifica bem claro que essa genealogia de Cristo, ela está dividida, ela se divide em grupos de 14. Né? Então a genealogia de Jesus é descrita por Mateus, né? Trazendo algumas características incomuns. Né? Então, no primeiro parágrafo, né, da genealogia, encontramos 3 nomes que se destacam na genealogia de Cristo. São justamente 3 nomes de mulheres. E uma quarta, ela é mencionada no versículo 6. Então, isso é um fenômeno, no mínimo, estranho. Né? Por quê? Por que ele é estranho? Porque essas mulheres, né? Essas mulheres, 2 delas eram gentílicas, eram do povo gentílico, que era justamente Raabe e Ruth. Raabe era uma prostituta e Ruth, né, foi que acompanhou Noemi no seu retorno a Israel. Embora as outras, né, fossem israelitas, os nomes delas estavam manchados. É no caso de Tamar, que era culpada de um incesto, né, e a mulher de Urias, e Davi tomou para si, né, que ela adulterou com Davi, né, depois que adulterou com Davi, e depois Davi manda matar o seu marido para poder tomá-la como esposa. Então nós podemos considerar que a presença dessas mulheres nos indica, né, de forma bem clara, a missão do Messias como um Salvador, né, e fornece uma maravilhosa amostra da graça de Deus, não somente para os judeus aparentemente justos, mas também para os estrangeiros, e os pecadores seriam oferecida a entrada no reino do céu. É justamente isso que transforma o evangelho em boas novas para a humanidade. Ou seja, dentro do pensamento acerca da genealogia de Cristo, muitos pensam dessa forma, que o fato dessas 4 mulheres estarem figurando dentro, né, da genealogia de Cristo indica que a missão do Messias de salvação, de salvar o seu povo, salvar a sua nação, salvar os seus, se estaria se estendendo também a todos, ao povo gentil também, a todas as nações. Como nós falamos no início, ele é o desejado de todas as nações. Então nós precisamos entender que a figura do Messias não está relacionada apenas a Israel, mas está relacionada a toda a humanidade. Então, de Davi até o cativeiro, ou seja, aqui começa um processo de classificação, né, dos 14 gerações. Esse é o período do reino, né? Seguindo Salomão, são dados os nomes dos reis. No caso aqui, nós vemos, né, a genealogia de Cristo
seguindo a linhagem real, né? Então nós vemos Salomão vindo depois de Davi. Então começa a ser dado o nome dos reis de Judá, né? Pelo fato de a dinastia de Davi ter governado o reino do sul. E aí é que entra um ponto que muitas pessoas acham estranho, que, né, dentro dessa relação existem alguns nomes, né, ou seja, 4 nomes de reis que foram omitidos, né, como mostra, né, se nós compararmos o Evangelho de Mateus, compararmos com o livro dos reis no Antigo Testamento. Então, Acasias, Amazias foram omitidos depois de Jorão, né? E Joaquim foi omitido depois de Josias. Aparentemente, o único motivo para isso é que Mateus desejava preservar esse arranjo sistemático da genealogia em 13 grupos de 14, né? 14 nomes de cada. Ou seja, como Mateus ele começa, né, fazendo a sua apresentação do Cristo ao povo de Israel, e ele estabelece de Abraão até Davi, ele estabelece 14 gerações. Então ele seleciona 14 gerações do período dos reis de Judá. E aí do cativeiro até Cristo, nós vamos ter também mais 14 gerações. Então esse é basicamente o período entre esse período do cativeiro até Cristo, é justamente o período dos 400 anos, né, que é conhecido como 400 anos de silêncio, né, o período entre o Antigo e o Novo Testamento. E o teor do 16º versículo é muito significativo. Por quê? Porque o autor ele altera o ativo gerou, né, para o passivo nasceu. Ele muda de gerar para nascer. Dessa maneira ele protege o fato do nascimento virginal, que em base será descrito, né? Veja, em breve será descrito, né? Em breve nós vamos falar um pouco sobre o nascimento de Cristo. Então, Josafá era pai adotivo de Jesus. Aliás, José era pai adotivo de Jesus, mas não o seu pai físico. Mas Maria realmente era sua mãe. Por quê? Porque aqui entra um ponto importante. Assim como o primeiro Adão, Deus, ele recolheu dos 4 cantos da terra o pó, a terra dos 4 cantos do mundo, né, para poder fazer o homem e assim fazer o homem do pó da terra. Da mesma forma, Deus ele usa a terra para formar o corpo de Cristo em Maria. Aí você vai me perguntar, mas como assim do pó? Assim como a terra foi a mãe do primeiro Adão, da mesma forma Maria também é uma simbologia da terra. E por que não dizer terra também? Porque todos temos a origem em Adão, então somos terra. Então Deus ele retira da terra, Maria, o corpo para Jesus, para o Messias. Então por isso nós falamos que Maria é uma alegoria da terra, da qual Deus retira o corpo para o Messias. Então nós temos esse ponto importante para observarmos, que nesse exato momento Mateus ele faz o relato acerca do nascimento, não é gerar. Então até José você observa que Davi gerou Salomão, os pais vão gerando os filhos, mas quando chega em Cristo,
Mateus ele se preocupa em alterar o termo gerar para nascer. E aí nós temos, né, um resumo da genealogia. Então, por que Mateus, né, usa 3 enumerações de 14? Né, Tasker, né, ele diz o seguinte: chegou a ser sugerido com considerável probabilidade que a importância do número 14 se deve ao fato do valor numérico das consoantes hebraicas da palavra Davi resultar naquele número. Ou seja, no alfabeto hebraico não existe vogais, existe só consoante. Então, deve ser notado que os 3 períodos ali assinalados possuem um relevante destaque. O primeiro foi o dos patriarcas e juízes, né? O segundo, o dos reis, e o terceiro, da dominação de gentios, exceto pelo breve período da independência dos macabeus. Ou seja, o terceiro período foi a dominação, né, dos gentios, desde Babilônia até o nascimento de Cristo. Até Cristo é literalmente até Cristo. E aí Morrison ele faz a seguinte observação, que é bastante apropriada para esse nosso estudo. E assim o Evangelho passa do emprego da palavra Cristo como um mero nome próprio, ao seu emprego como um apelativo até o Messias, significando o preeminente e ungido, o mais alto de todos os reis e o mais sacerdotal de todos os sacerdotes, assim como o mais inspirado e inspirador entre todos que alguma vez foram profetas, aliás, inspirador entre todos que alguma vez foram profetas ou porta-vozes de Deus. Ou seja, é interessante que dentro desse contexto, né, o termo Cristo, que era muito usado para apenas identificar o ungido, né, ele passa a ser uma espécie de sobrenome de Cristo. Ele é sobrenome de Jesus. Jesus, o Cristo. Ou seja, Jesus, o ungido. Jesus, o Messias. Yeshua HaMashiach. Então, o Mashiach, o ungido, passa a ser uma espécie de sobrenome dele. E aí nós vamos começar, né, sobre a questão do nascimento, né, de Cristo, né, o nascimento de Cristo. Só que o nascimento de Cristo nós vamos ver na nossa próxima aula, no nosso próximo domingo. Nesses 2 primeiros domingos é até um pouco um pouco chato, né, essa parte de estrutura, né, a parte textual, mas a partir do nascimento de Jesus nós vamos começar a estudar um pouco sobre o seu nascimento, comentar um pouco sobre o nascimento de Cristo. Então nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula nós vamos falar um pouco sobre o nascimento de Cristo. Se você gostou, né, deixe nos comentários. Se você tem alguma sugestão, alguma informação acerca desse primeiro momento, deixe nos comentários. Se você não concordou com alguma coisa que nós falamos, comente aqui embaixo. Seu comentário é importante. Compartilhe, né? E vamos continuar o nosso trabalho aqui na Igreja Digital da Graça, nosso ambiente de meditação da Palavra de Deus. Eu sempre gosto de dizer que a Igreja Digital da Graça ela não é uma organização religiosa, nenhuma instituição. Ela é somente um lugar de meditação da Palavra e levar um pouco, né, de conhecimento acerca das Escrituras a todos vocês e até para mim mesmo, né? Todos nós estamos aprendendo diariamente. Então, fiquem com Deus até nosso próximo encontro, todos os domingos, né? Aqui na Igreja Digital da Graça, nosso grupo da Igreja Digital da Graça, nesse momento, o Evangelho segundo Jesus Cristo, nessa nossa série de estudos, a vida de Cristo segundo os Evangelhos. Que Deus abençoe todos, fique com Deus e até o nosso próximo estudo. Até a próxima.